A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez eu peço licença para entrar aí na sua casa esta manhã de quinta-feira para novamente a gente meditar na palavra de Deus. Aleluia. Porque o que nós mais precisamos nesses dias é justamente isso: meditar na palavra do Senhor, procurar estar debruçados na palavra de Deus, porque tamanhas são as artimanhas do inimigo contra a vida do ser humano, e nós precisamos todos os dias estar orando, estar meditando na palavra de Deus, estar buscando a presença do Senhor. Ontem nós trouxemos uma palavra sobre buscar a presença do Senhor, sobre a presença do Senhor estar na nossa vida. E isso tem que ser algo constante. Aleluia. E nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida venham parar a nossa caminhada. Aleluia. Pelo contrário, nós temos que avançar, né? Nós temos que passar este mar vermelho. Aleluia. Como disse Deus a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Quando Moisés estava ali diante do mar vermelho e não havia saída, Faraó já estava atrás da perseguição, e Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então a igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, ela tem que estar marchando, ela tem que estar avançando, indo de encontro ao Mestre. Aleluia. E nós precisamos estar todos os dias nos braços do Senhor, buscando a sua face, meditando na sua palavra, orando constantemente. É o que vai nos fortalecer, é a gente orar, é a gente meditar na palavra, a gente estudar a palavra, é a gente buscar fazer uma consagração, jejum, seja de um dia, você que vai determinar, mas é necessário a gente se consagrar ao Senhor, porque os dias são maus, os dias são maus, as pessoas estão lutando por coisas terrenas, a gente vê aí o grande desrespeito entre as pessoas. Há uma falta há uma divisão do povo em si, porque o povo ainda não se contentou, não se conformou com o resultado das eleições, e a gente vê aí nos jornais, nas redes sociais, a gente vê aí as loucuras que as pessoas estão fazendo. A gente vê aí o que muitos pastores, muitos homens de Deus, né, estão fazendo, usando a igreja, as pessoas ali, que estão ali para ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, de edificação para a sua vida, um conselho de Deus. Muitas das vezes, muitos líderes têm usado destas oportunidades para ultrapassar. A gente vê aí pessoas expulsando, dizendo que a pessoa está endemoniada, e na verdade usando o nome, né, de uma determinada pessoa para dizer que as coisas no país estão ruins e que a culpa é daquela pessoa porque as coisas vão mal, dizer que o homem, né, que o presidente está destruindo a nação. Meus queridos irmãos, pelo amor de Deus, vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho da salvação. Isso aí só vai levar a desunião, só vai levar a conflito, né? Você já sabe, você que é pastor, você que já tem um certo tempo aí, que está no altar do Senhor, que utiliza o altar do Senhor,
é o púlpito, tem o microfone na mão. Você já sabe, meu querido. Não fique com essas brincadeiras, porque as coisas de Deus são santas, meu querido. Usando o nome do Senhor em prol dos seus próprios benefícios. Pregue a palavra, ensine a palavra, expulse o demônio. Não interessa quem quer que esteja usando. É muito feio isso que eles estão fazendo. Isso, em vez de melhorar a situação, os evangélicos traz preocupação. As pessoas vão deixar de ir à igreja, porque as pessoas estão se utilizando do evangelho para seus meios, suas ideologias políticas. E Jesus não utilizou de forma nenhuma a palavra de Deus para tirar proveito de qualquer situação. Ele não expulsou demônios, meu querido, dizendo que era Herodes, estava ali. Não. Jesus expulsava demônio, meu querido. E não ficava com essas tolices, com essas brincadeiras, com essa falta de respeito. E dizer que ali era o fulano de tal. Ora, nós poderíamos também dizer que o outro, eu poderia muito bem aqui utilizar as minhas redes sociais para falar que o outro também era um instrumento de Satanás. Mas o que é que eu ganho com isso? Nada. Jesus nos chamou para pregar o evangelho, meu querido. Você me desculpe eu estar falando sobre isso, mas eu assisti aí um vídeo num canal de uma pessoa, das redes sociais. Eu sou seguidor dessa pessoa e me indignei quando eu vi aquele pastor expulsando o demônio de uma pessoa, de uma mulher, e utilizando o nome, dizendo que que era o presidente que ia destruir o Brasil. Isso é ridículo, meu querido. Ridículo. Deus não está nessas coisas. Olha, cuidado, pastor. As coisas do Senhor são muito sérias. Aleluia. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Meus queridos, e nós estamos aqui nesta manhã para transmitir a palavra de Deus. Mas nós não queremos transmitir a palavra de Deus sem antes nós orarmos, Eu acordei de manhã cedo, fiz o meu devocional, li a palavra de Deus, estava orando, meu querido, orando pela nossa nação, orando pela minha família, orando pelo povo brasileiro, porque é isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que estar fazendo, orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que tudo vá bem, pedindo a Deus que essa discórdia venha terminar e haja paz no Brasil, o Brasil possa caminhar. A palavra de Deus, ela nos instrui e diz que um reino dividido, ele não subsiste. Então o povo brasileiro tem que estar unido. O povo brasileiro tem que estar andando de mãos dadas. Aleluia. E prestar atenção nas coisas que são ditas na televisão, nas redes sociais, porque muitos falam mentiras, usam das redes sociais para ficarem mentindo, e a mentira não é de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então cuidado, se você anda por aí, você que é irmão cristão, você que é pastor, você que é missionário, evangelista, se você estiver divulgando a mentira, saiba você que você está sendo um instrumento do diabo, porque você está divulgando mentira. Quando você fala uma mentira, você se torna o filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira.
E Deus não nos chamou para mentir, meu querido. Ele nos tirou deste mundo perverso, de intrigas, de mentira, e nos chamou para o seu reino de paz, de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, como eu estava falando, eu estava orando, aleluia, consagrando a minha vida ao Senhor. Todos os dias nós temos que estar orando. Não importa se você ore 1 hora, meia hora, 5 minutos, 15 minutos, 2 horas. É você e Deus. A sua vida espiritual é você e Deus. O conselho que eu dou é: ore, medite na palavra do Senhor, procure se consagrar, jejuar, porque isso o Senhor Jesus ele falou que é a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E não pense por aí, meu querido, que os demônios que se manifestam são os piores. Não. Às vezes, aqueles que não se manifestam são os piores demônios, que ficam no subconsciente, na mente da pessoa. Aleluia. Bom, vamos direto aqui ao assunto, né? Vamos orar, pedir a Deus a direção, a iluminação, em nome de Jesus. Eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem para trazer nesta manhã de quinta-feira. Deus me trouxe ao Salmo 12. E é nesse salmo que nós vamos meditar, amém? Louvado seja Deus. Antes vamos orar, pedir a Deus a iluminação. Maravilhoso Deus e Pai eterno, Deus de bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua iluminação da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, usa a minha vida apesar de mim, Senhor, para comunicar, ó Pai, as Tuas verdades, Senhor, ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, deste senhor, desta senhora, Pai. A Tua palavra, Senhor, que nos liberta, a Tua palavra, Senhor, que é vida, que transforma o homem, a Tua palavra, meu Pai, que molda caráter. Aquele que tem um caráter deturpado, ele vai ser transformado quando ele passar a estudar, a meditar a Tua palavra e a praticá-la. Assim, Senhor, vem nos ajudar. Fala ao coração de cada um, para a glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus. Vamos aqui ao que interessa, aleluia, que é a palavra de Deus. Salmo 12, aleluia. Oração na hora da angústia. Diz assim a palavra de Deus: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são os nossos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, nos livra para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O salmista, ele diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Ou seja, salvar do verbo hebraico é isha. Salvar dá o quê? Segurança, irmão. Segurança. E aqui eu quero tirar 5
razões para pedir ajuda a Deus. 5 razões para a gente pedir ajuda a Deus. Primeiro, porque nos faltam os homens bons. Hoje, estamos vivendo em tempos em que a palavra de Deus, ela declara, ela diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E é o que a gente vê hoje, é a falta do amor, é a falta de pessoas boas, de pessoas leais, de pessoas sinceras. Vivemos em um mundo em que as pessoas hoje, elas cultivam a amizade muitas das vezes por meio do engano, de palavras mentirosas, de palavras falsas, ou seja, não são amigos de verdade, não são pessoas boas de verdade. A questão é que elas se passam de boas para tirarem proveito de alguma situação. Então hoje, muitas amizades que existem por aí, eu não vou generalizar, é feita na base da mentira, é feita na base da falsidade, do engano, do interesse material ou de qualquer outro interesse. O amor, às vezes, não é o amor verdadeiro, é um amor por interesse. E aí, uma outra razão para que nós venhamos buscar o socorro do Senhor, porque são poucos os fiéis entre os homens. Meu Deus, hoje em dia são poucos os fiéis, aqueles que realmente pregam a palavra de Deus com fidelidade, aqueles que falam, anunciam o reino de Deus de acordo com a palavra de Deus. Muitos são infiéis à palavra, muitos deturpam o evangelho em prol de seus próprios benefícios, dos seus interesses econômicos. São pessoas infiéis a Deus, mentem para aquelas pessoas que estão ali ouvindo a palavra de Deus, se utiliza do evangelho para seus próprios benefícios, enriquecimento, se beneficiando do sofrimento alheio, da desgraça. Às vezes a pessoa está ali doente, às vezes a pessoa está ali buscando por alguém que precisa, e essas pessoas utilizam a palavra de Deus para arrancar dinheiro dessas pessoas, como se o evangelho fosse isso, como se Deus trabalhasse dessa forma. De maneira nenhuma a gente vê Jesus Cristo pedindo dinheiro para curar alguém, mas ele sempre diz: a tua fé te salvou. Ou seja, é a fé na palavra de Deus, a fé na pessoa de Cristo, que leva a pessoa a receber de forma graciosa o milagre. Agora, há o tempo determinado de Deus para que ela possa ali receber o milagre. Não é o tempo do homem. Às vezes as pessoas vão à igreja e querem logo sair dali curada. Mas é o tempo de Deus, meu querido. Não é o tempo do homem. Aleluia. E por que devemos buscar o socorro de Deus? Porque os ímpios falam com falsidade. As pessoas ímpias. Mas veja, dentro da igreja hoje ninguém sabe quem é quem. Infelizmente a igreja estão falando mentira aí para o povo. Não é só aquele que está fora da igreja que fala mentira, que fala com falsidade. Não. Tem muito pastor, tem muito homem de Deus falando mentira a respeito do governo, a respeito de determinadas situações, porque querem inculcar na mente do povo de Deus que está dando tudo errado.
quando na verdade as coisas ainda estão caminhando. E nós não podemos tirar uma conclusão precipitada. Mas muitos homens de Deus, infelizmente, estão falando com falsidade, estão enganando o povo, estão proliferando mentiras, engano. Aleluia. E por que nós devemos buscar a ajuda, a salvação em Deus? Porque falam com os lábios lisonjeiros. Ora, a pessoa vai só falando coisa boa para a pessoa, mas na verdade dentro do seu ser é tudo falsidade. São palavras enganosas, falsos elogios. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoa que vive só elogiando, falando bem. Às vezes ela está ali utilizando essas palavras boas como forma para tirar proveito, mas ela dentro de si mesmo, ela só odeia aquela pessoa, ela deseja o mal, ela não quer ver o bem da pessoa. Então são muitos os que estão aí sendo instrumento de Satanás. E por que devemos buscar a salvação do Senhor? Porque eles falam com o coração dobrado. Ou seja, há uma dubilidade nesta pessoa. O caráter desta pessoa é dúbio. Ela tem um caráter deformado. Ela não é uma pessoa sincera, verdadeira. Ela tem um coração falso. Ou seja, pessoas que agem dessa maneira são pessoas que estão totalmente, meu querido, sendo instrumentos do inimigo, instrumento de Satanás, que não querem ver a felicidade da pessoa, que usam de falsidade. Quantos são? Às vezes o marido com a esposa com o marido. Às vezes alguém que fala uma coisa porque não quer ver o sucesso do amigo, do vizinho. Então as pessoas falam aquilo que elas muitas das vezes não estão sentindo dentro do seu coração, falam coisas que não são verdadeiras, não expressam seus verdadeiros sentimentos, porque são pessoas más, são pessoas movidas pelo ódio, pela ganância, pelo ciúme, pela inveja. São pessoas destituídas de Deus, do amor de Deus, destituídas da bondade, da sinceridade. E nós devemos ter cuidado com essas pessoas. Nós devemos, por isso, estar buscando a salvação do Senhor. Pedir a Deus que nos livre do engano dos homens, dos lábios falsos, da língua mentirosa, dos falsos amigos. Às vezes você vai ter amigo aí que o cara é seu amigo porque você tem um dinheirinho, porque você paga uma bebidazinha para ele no bar. Tem muita gente aí que se torna amigo do outro por interesses materiais ou outros interesses, né? Ou então você vai ver aquela pessoa que se junta com a outra porque elas estão ali falando coisas que não agradam a Deus, mentindo, fazendo aliança para prejudicar alguém. Então essas pessoas se juntam, né, para destruir a pessoa, para denegrir a imagem do seu próximo, né, com palavras mentirosas, com inverdades. E nós só somos protegidos disso
quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos entregamos a Deus e pedimos a Deus ao socorro, porque só Deus pode nos socorrer, irmão, nos livrar deste mal. É por isso que eu digo, nós temos que estar orando sempre, estar sempre buscando a presença de Deus, estar sempre, aleluia, em oração, em consagração, porque nós estamos numa batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é uma luta contra o nosso semelhante, contra a pessoa, mas contra os espíritos imundos, né? Aqueles que estão ali que a gente, às vezes, os nossos olhos não veem, só se Deus permitir. Aí a gente vai ver que há por trás um espírito imundo. Quando Deus nos permite ver, mas pelas atitudes da pessoa, pelo comportamento, Deus vai nos dando direção, Deus vai nos trazendo clareza que aquela atitude é uma atitude totalmente adversa da palavra de Deus. Por isso é necessário, meu querido, minha querida, a gente está pedindo socorro a Deus em tudo, em todo momento da nossa vida, nos livrando do engano. Você vai fazer um negócio, você tem que pedir a Deus a direção, você tem que pedir a Deus o socorro. Você vai se casar, você tem que pedir a Deus a direção, se o seu casamento é por amor, é por interesse. Então, em tudo o que a gente vai fazer, nós temos que ter a direção de Deus e pedir a Deus que nos livre, que nos salve das pessoas más, das pessoas perversas, né? Dos homens maus. Nós precisamos dessa proteção de Deus para a nossa vida. Porque às vezes tomamos atitude em que nós não consultamos a Deus. Vamos às vezes fazer um negócio e não colocamos Deus na frente. E aí às vezes a gente é o quê? Enganado, passado para trás, porque nós não consultamos a Deus, não colocamos na mão de Deus aquilo que vamos fazer, não apresentamos a Deus a pessoa com quem nós vamos fazer o negócio, e a pessoa nos engana, porque muitas das vezes nós somos inocentes, né, achando que a pessoa ela é uma pessoa sincera, honesta, e aquela pessoa está usando de má fé, enganando. Aleluia. Então esta é a palavra que Deus tem para nós hoje, né? Para a gente ter cuidado com quem a gente está fazendo aliança, ter cuidado com as pessoas que nos cercam, que nos envolvem, seja quem for, meu querido, seja pastor, seja não pastor, nós temos que estar aí pedindo a Deus a direção, né? Para não ser enganado, para não ser ludibriado. Vamos fazer uma oração, amém? Soberano Deus e Pai eterno, Deus, eu te apresento cada vida neste momento que irá ouvir esta mensagem, seja de manhã, de tarde, à noite, na madrugada. Pai, visita agora esta pessoa. Senhor, livra de todo engano, livra de todo o mal, de toda palavra mentirosa, fraudulenta. Em nome de Jesus, livra dos falsos amigos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que esta pessoa seja sincera, Pai, com quem ela se relacionar. Porque a tua palavra diz que é a verdade, né? A verdade, ela sempre vai prevalecer, porque o Senhor é a verdade. Aleluia. E o pai da mentira é o diabo, ele que profere mentira, ele que vive falando mentira. Porque o desejo dele é destruir as pessoas, é enganar as pessoas. Mas o Senhor é o Deus, é a verdade. A tua palavra diz que o Senhor é a verdade e a vida. Por isso o Senhor trabalha no coração dessas pessoas. Aquele que falava mentira, aquele que enganava, que nesta manhã, meu Pai, tu venha transformar este coração, esta mente, libertar essa pessoa desse espírito de mentira, de engano, de fraude, de língua
mentirosa, de infidelidade, em nome de Jesus. Alcança cada vida. Pai, nós te apresentamos o nosso Brasil, abençoa o Brasil, abençoa o povo brasileiro em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa o nosso presidente, o vice-presidente, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Abençoa aqueles que estão no poder, que eles possam trabalhar de forma correta para trazer benefício para a nação, para o povo brasileiro. Livra o nosso presidente de todos os males, meu Deus, em nome de Jesus, pois é uma autoridade a qual o Senhor constituiu, Pai. E aquele que o Senhor constituiu como autoridade, a tua palavra nos diz que nós temos que orar por todas as nossas autoridades, para que tudo nos vá bem. Assim, meu Deus, guarda o nosso presidente, dá sabedoria a ele para fazer as negociações com os demais países, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva aí no meu canal, ajude este canal a crescer. Vá lá no sininho, toque no sininho, dê o seu like, nos ajude. Comente sobre o vídeo se você está gostando. Se você não está gostando, você é livre aí para falar, para comentar a respeito daquilo que nós estamos falando, da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe os seus negócios. Deus traga clareza para o seu coração. Deus ilumine e lhe proteja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.